Turma de Processo Civil 2. Esse vídeo eu gostaria de ter postado ele antes, mas eu, enfim, por questões de trabalho e de pandemia, eu não consegui fazer ele um pouco antes. Hoje, a gente seguindo o código, a gente analisa a primeira, cronologicamente, a primeira ação de jurisdição contenciosa de rito especial, que é a consignação em pagamento, que está no artigo 539, não é isso? 539 do Código de Processo Civil. A gente já deu uma porrada de ações, que são as ações possessórias e petitórias. Mas, cronologicamente, a primeira ação do 539 é a ação de consignação em pagamento. Lembrando a vocês, o que é consignação em pagamento, lembrando um pouquinho das aulas de direito civil. Acho que é Civil 2, né? Civil 2. Consignação em pagamento é uma modalidade de distinção da obrigação. Então, obviamente, a principal é pagamento, mas quando o devedor, perdão, quando o credor se recusa a receber a quantia, por qualquer motivo, porque não aceita uma atualização, não aceita um valor ou qualquer coisa, ao devedor ele pode dizer, a bolsa não aceita, então dane-se, eu não quero mais saber de você, ou o devedor atento e invocando 334 e 335 do Código Civil, ele pode consignar o pagamento. Ele quer ter ficar livre dessa obrigação, quer extinguir a obrigação, como não pode extinguir pelo pagamento, ele extingue pela consignação em pagamento. Então, talvez essa aqui seja a principal lição da aula. Consignação em pagamento não é tipo, eu vou ferrar a vida do cara e vou depositar em juízo para ele ter um trabalho. Se você fizer isso aqui, a ação de consignação, ela é uma ação muito... Ela tem umas sacanagens aqui, e a gente vai ver. Então, faça essa ação, opte por essa ação, quando houver uma recusa. O que será analisado nesse processo é se o credor se recusou justa ou injustamente para receber. O 539, ele apresenta o que é consignação em pagamento, só que ele já zoa a aula e ele fala de 4 parágrafos. E esses 4 parágrafos não são inovação do código não, já tinha no código anterior. São as hipóteses de consignação em pagamento extrajudiciais. Isso é, pelos parágrafos de 1 a 4, leiam, é interessante, eu tenho toda a possibilidade de fazer uma consignação no banco. O banco oficial, isso é, o Banco do Brasil, ele tem essa possibilidade de receber um valor consignado e ir até o credor, e é isso que está disposto aqui nos parágrafos. Ele vai até o credor, faz uma comunicação por AR, dizendo, o seu devedor depositou aqui o dinheiro, você aceita? E se a pessoa aceitar, pronto, aquilo ali já extinguiu aquela obrigação com o cumprimento. Obviamente, se o credor não aceitar, aí você tentou extrajudicialmente e aí cabe ao judiciário. Não é obrigatório tentar o administrativo, é só uma faculdade. Você pode ir direto para o judiciário também, isso aqui não é uma etapa obrigatória. Você pode promover ação logo, mas se você quiser tentar pelo banco, tem aqui, e a matéria, salvo engano, eu não sei, eles iam mudar essa normatização, mas acho que a normatização disso no Banco Central é a resolução 2814 de 2001, que fala que tem que ser por AR, tem que dar tantos dias para responder o tratamento bancário que é dado. Mas essa alternativa do parágrafo 1 a 4 ela é bem interessante. E é uma alternativa, né? Mas indo para o rito, efetivamente, o 540 ele fala da competência. E ele fala: requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Aqui é o importante para vocês entenderem que consignação não é brincadeira. Você deposita o dinheiro, dinheiro ou coisa, tá? Porque eu vou falar muitas vezes de dinheiro, e claro, é a principal contraprestação de uma obrigação.
Mas eu também posso depositar um cavalo. Eu posso me comprometer a receber, a dar um cavalo, a outra parte não quer aquele cavalo, porque não cumpriria as especificações do contrato, e eu, devedor do cavalo, acho que aquele cavalo cumpre os requisitos que estão no contrato. Eu vou lá e vou consignar o cavalo. É claro que eu não vou depositar o cavalo no Banco do Brasil e nem vou botar em depósito público, porque senão o cavalo vai morrer. Eu tenho que ter uma alternativa aqui para depositar o cavalo, tirar ele da minha alçada e deixar lá com o credor para que ele decida se quer ou não. E aí entenda o 540. Se eu depositei o dinheiro e a demanda, o pedido for julgado procedente, pronto, eu tive o efeito liberatório no momento do depósito. Se o processo demorou 2 anos, 5 anos ou 60 anos para ser decidido, não tem problema nenhum. O valor vai ser aquele lá do momento que eu efetuei o depósito. Se a demanda for julgada improcedente, e aí veja, e é por isso que eu falei aquele negócio, isso aqui não é brincadeira, não houve efeito liberatório. Então, independentemente de eu ter pago aqui, depositado, perdão, aqui, mas a sentença de improcedência veio aqui, maluco, ferrou, eu vou ter que pagar nesse período todo juros e correção monetária. Então, não é uma brincadeira, eu tenho que fazer isso de forma certa, porque senão você pode criar uma bola de neve absurda. Essa é a lógica do 540. Para quem está perguntando a história do cavalo, é muito fácil. Lembra a questão de custas processuais? Então, se eu tenho um cavalo e eu tenho que entregar a você um cavalo e eu vou depositar o cavalo, eu não posso botar nem no Banco do Brasil nem no depósito público. Eu vou botar num depositário qualquer. Isso vai virar um custo do processo. Então, eu, autor da ação, de uma consignação em pagamento, depositei o cavalo no lugar tal e estou pagando. Porque ele tem que comer, tem que andar, tem que ficar lá num aras da vida. Se o meu pedido for julgado procedente, isso é, aquele cavalo é válido para pagamento, eu tive efeito liberatório naquela época, não tenho nenhum encargo, e vou ter de volta os custos processuais. Quais custos processuais? O valor do GRERJ que eu paguei para dar entrada na ação e essa é a despesa de manutenção do cavalo. Vira um custo processual. Eu vou poder ter ele de volta. O artigo 542 fala dos requisitos da petição inicial e aí ele segue aquela lógica de rito especial. Ele não vai detalhar tudo, ele vai detalhar o que é diferente do rito. O depósito da quantia, eu tenho que pedir, o autor requererá na petição inicial o depósito da quantia ou da coisa em até 5 dias, a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Se o depósito não for realizado, naquele prazo de 5 dias, do inciso 1º do 542, o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito. Ele não fala que tem que qualificar as partes, por óbvio que ele só fala o que é diferente. O que é diferente? Você tem que pedir para depositar o dinheiro. O 544 fala de contestação, então ele diz quais são as matérias que podem ser objeto de contestação. E aí é interessante vocês analisarem isso, porque o código aqui, ele para que o processo fique mais célere, ele diz para o réu o que ele pode contestar. Ele não pode fazer uma defesa ampla, ele não tem cognição ampla que o juiz, numa ação de consignação, ele vai ficar adstrito, ele vai ficar limitado a essas matérias defensivas. Na contestação, o réu poderá alegar que não houve recusa, foi justa a recusa, o depósito não efetuou no prazo e o depósito não era integral. Ah, mas o cara não era meu pai, ele me deve uma outra... Isso não importa aqui na consignação. Exatamente para que o rito fique mais objetivo, fique mais célere. O 544 limita a matéria de defesa. E está começando a acabar. Na verdade, é um rito que tem muitas coisas aqui, né? Mas ele não tem tanta diferenciação. Olha lá, o 544 eu já falei. O 545, ele fala o seguinte: alegada a insuficiência do depósito, que é uma matéria de defesa que estava lá no 544, é lícito ao autor complementar. Então, se ele
Ah, mas o valor que tinha que depositar não era de 1.000, era de 1.500 porque tinha um IPCA, alguma coisa que o valha, o autor pode complementar esse depósito. O 546, ele fala o seguinte: julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu às custas e honorários de advogado. E é basicamente isso. É claro que lendo aqui o artigo, entre o 545 e 546, isso não significa que eu tenho a inicial, eu tenho a contestação e o juiz vai dar sentença. Não é isso que está escrito aqui. Mas eu posso ter um meio de prova, eu pode produzir prova, eu vou ter que analisar se os valores estão corretos ou não. Mas a intenção de já aparecer o 546 dizer que o juiz vai prolatar a sentença é para indicar o seguinte: olha, deposita, a matéria de defesa é curta, pode ter uma análise probatória qualquer, não consigo imaginar grandes testemunhas, mas o meio de prova é amplo, como tem que ser no processo civil, mas o foco do juiz é já dar essa sentença logo para extinguir a obrigação ou não. O 541 é um mecanismo de celeridade processual que ele fala o seguinte: a gente está pensando aqui sempre em pagamentos instantâneos, né? Em uma parcela só. Só que pode ser valores periódicos. Então, óbvio que se eu estiver diante de valores periódicos, eu não preciso entrar para cada depósito com uma ação. Na primeiro depósito que eu for fazer, eu entro com a ação e os subsequentes eu faço no mesmo processo. É isso que está no 541. Tratando de prestações sucessivas, a consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo, sem mais formalidades, as que forem vencendo, desde que façam até 5 dias contados do respectivo vencimento. Talvez o último elemento da consignação é o que está aqui no artigo 547. Todas essas consignações que eu falei até agora, nesse vídeo que está curto aqui de 12 minutos, eu falo do devedor que deve algo para o credor se recusa a receber e aí não tem jeito, ele vai lá no judiciário e vai fazer uma consignação. Mas eu tenho uma outra alternativa, uma outra hipótese de cabimento da consignatória, que é para aquele caso dos sedizentes credores. Isso é, imagina eu sou locatário de um imóvel e eu tenho um locador. Vamos supor que meu locador morre. E aí vem uma petição, uma notificação do inventariante dizendo: oi, eu sou inventariante. Deposite para mim, que eu sou o locador, o inventariante do espólio, o espólio é o seu locador. Você pode depositar para mim esse dinheiro? E aí, ato contínuo, aparece uma notificação da companheira dele, dizendo: oi, eu sou a companheira do morto.